Ao longo do tempo, meus irmãos, nós temos visto, temos ouvido falar de mortes no seio da família, algumas mortes encomendadas por causa de partilha de herança, ou por amor ao dinheiro. Quando a pessoa mais tem, mais essa pessoa quer. Não sei se você sabe, mas eu gosto muito de ver filme de faroeste. Filme de faroeste é antigo, né? Já naquela época já existia isso. Os mais poderosos, né? Mesmo tendo bastante terra, bastante coisa, eles ofereciam um valor financeiro ao menos favorecido, ou querendo comprar aquela propriedade com um valor bem barato, e a pessoa não querendo vender, eles amavam uma cilada, matavam o proprietário, a família toda, para ficar com aquela propriedade, mesmo tendo muito. E nos dias de hoje, meus irmãos, não mudou nada. Não mudou nada. Quero falar sobre o perigo de amar o dinheiro. Dinheiro é bom? Ele é bom, né? Ajuda a nós pagarmos os nossos compromissos, adquirirmos coisas. O problema não é ter dinheiro, é amar o dinheiro, né? E por causa do amor ao dinheiro, pessoas vão se autodestruindo. O ponto de partida aqui é o livro de Provérbios. Pode permanecer sentado. Provérbios capítulo 17, um versículo apenas aqui, que é o versículo 1. Livro de Provérbios, que é depois do livro dos Salmos. Falo assim para facilitar. Você vai ler junto comigo o versículo 1. Provérbios 17. Você vai ler junto comigo o versículo de número 1. Se você tem dificuldade, já colocou ali, ó, ali na tela. Vamos lá. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contenda. Vamos ler mais uma vez. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Querido Deus, eu quero te louvar, te bendizer pela leitura da tua palavra que por si só já é abençoada, e nós aqui estamos para ouvir o Senhor. Fale, Deus, aos nossos corações, nos ajude na compreensão, no entendimento, e que ao sairmos deste lugar possamos sair daqui, ó Deus, abastecidos do Senhor, fortalecidos pelo teu Santo Espírito. Como teu oral, eu peço a tua ajuda, que eu não acrescente nada, não tire nada que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que todos digam amém? Ok. O que uma pessoa precisa para viver feliz? Salomão, que escreveu aqui no livro de Provérbios, obviamente, mais adiante, ele escreve o livro de Cantares e também de Eclesiastes, nós vamos chegar mais adiante lá. Então ele era um rei, e nada que seus olhos desejaram, ele deixou de ter. E se fosse no dia de hoje, nós diríamos que Salomão era um tipo de rico que não sabe quanto dinheiro tem. Era muita coisa. Ele conquistava a influência, acumulava ouro, prata e todo tipo de bens. Ele tinha exércitos bem preparados, provido de viagens internacionais, e ainda apreciava as artes. Mas aqui nesse versículo, primeiro versículo do capítulo 17, diz que melhor um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas, né? Quantas desgraças têm acontecido no meio de uma família que, puxa vida, tudo do bom do melhor. Por que a desgraça alcançou essa família? Aí quando você vai ver, tudo por causa de interesses.
pessoa já tem uma certa tranquilidade, vivendo de uma maneira abastarda. Isso não quer dizer, meus irmãos, que você não vai lutar, não vai estudar, não vai trabalhar para trazer um conforto melhor para a sua família. Não é isso, né? O âmago da mensagem não é esse. Aqui nós estamos falando do amor ao dinheiro. Aí eu queria que você voltasse comigo um pouquinho. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo de número 3. Eu vou ler a partir do versículo 9. Aqui fala a respeito que Salomão, ele pede a Deus sabedoria, né? Olha o que Deus começa a falar para ele, quando ele pede isso. A partir do versículo 9, de 1 Reis 3. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas, não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, para que discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Interessante que no primeiro momento ele pede algo que todos nós deveríamos pedir também, ou devemos pedir também: sabedoria, entendimento da palavra. E logo depois que acontece esse fato aqui, tudo que Deus falou para ele, vem, depois você vai ler com mais calma a partir do versículo 16, uma causa de duas mulheres que teve 2 filhos, todo mundo conhece, mas depois você lê com calma, né? Enfim, mas aqui Salomão, ele pede a Deus sabedoria. Em Provérbios nós lemos que ele deixou bem claro que nem sempre riqueza combina com paz e tranquilidade. E eu disse aqui, repito, quantas desgraças têm acontecido na vida de pessoas que têm uma vida regalada. Ou seja, a vida sem dinheiro pode levar pessoas a situações difíceis e angústia, mas a vida sem paz e tranquilidade tem sido a causa de verdadeiras tragédias. E esse provérbio que nós lemos aqui, que é o 17, versículo 1 de hoje, ele não pretende ensinar que ser pobre é melhor do que ser rico, ou vice-versa, não é isso. Só está mostrando aqui a situação do amor ao dinheiro. A ênfase aqui do provérbio está na condição emocional dos habitantes de uma casa, no contexto social em que se encontram. Eles não poderiam viver em paz? Mas aí a gente vai ter que reportar a própria palavra do Senhor, quando Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Sem a ajuda de Deus o cara pode ter o que for. Sem Deus, tem uma canção que nós cantávamos antigamente que dizia o seguinte: sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. E eu vejo, meus irmãos, que a falta de equilíbrio entre uma coisa e outra tem destruído lares, causando todo tipo de problemas aos seus membros. Quando chega naquela hora de fazer a partilha de herança, isso nos leva a pensar quais deveriam ser os verdadeiros valores da vida, colocando cada coisa em seu lugar.
E a própria palavra de Deus nos ensina a lidar com situações dessa forma. Nós temos que colocar qual a prioridade que nós vamos valorizar. Qual vai ser a prioridade? Eu queria que você fosse comigo agora lá em Mateus, né? Mateus, capítulo número 6. Texto bastante conhecido. Mateus capítulo 6, você vai ler junto comigo o versículo de número 21. Nós já pregamos em cima disso aqui. Mateus capítulo 6, versículo de número 21. Vamos ler juntos. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde é que está o nosso tesouro? O meu é Jesus Cristo. E não abro mão disso. Não abro mão disso. Nós não podemos abrir mão disso. A sabedoria de Salomão levou a ele a falar essas palavras, não é? Aqui no Provérbio 17:1. Porque no sonho que ele teve, Deus fala: pede o que você quer. Ele pediu: me dê sabedoria para conduzir esse povo. E é interessante, logo depois acontece um fato, né? Como mencionei, dele ter que resolver uma situação de duas mulheres. Um filho morreu, ficou o outro, tal. Você vai ver com mais calma. Mas ele pede sabedoria. Então o coração deste homem era um coração sábio, mesmo que lá no final da vida dele ele se perdeu, né? Você vai ver a história de Salomão, o final dele foi trágico. Mas no primeiro momento ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então aqui no versículo 21 de Mateus 6 diz: porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se não aprendermos a amar a Deus de todo o coração, como diz o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, de todo o seu entendimento. Tem que ser de todo, não pode ser meia boca. Não pode ser pela metade. Não pode ser uma vez ou outra, tem que ser de tudo. E buscar o seu reino em primeiro lugar, tem que ser, nós temos que fazer isso. Se não fizermos isso, nós vamos correr o risco de valorizar o que é trivial e deixar de lado o que é essencial. Primeiro lugar, Deus. As pessoas hoje, infelizmente, estão buscando as outras coisas primeiro. Se Deus fizer isso, se Deus fizer isso, não, esquece isso. Tem que fazer primeiro, amar a Deus, pedir a Senhor, me dê um coração que eu possa te amar de verdade. Quando Jesus confronta Pedro, ele não fala: Pedro, você ama a minha igreja, ama a minha... Não, Pedro, você me ama. Tu me amas. Primeiro amar a Deus. Se a pessoa não amar a Deus, ela vai fazer a obra de Deus meia boca. Lá uma vez ou outra, hoje não vou não, está chovendo, está frio, está calor, está ventando. Mas quando você ama a Deus de verdade, você não vê distância, você não vê empecilho, você não vê nada, você quer estar lá. Mas quando não ama a Deus, ou ama só quando canta, né? Já foi falado que o cristão, a hora que ele mais mente é quando ele canta. Porque ele fala a frase nos louvores que ele não pratica. E ele fala aquilo ali. Aí nesse mesmo capítulo de número 6, pulando para o versículo de número 33, vamos ver o que Jesus fala. Mateus 6, 33. Vamos ler juntos? Vamos lá. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro lugar, Deus. As outras coisas Deus vai acrescentar segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Há lugares que são lotados de pessoas num frenesi,
porque elas aprendem errado. Você vai dar tanto, vai receber tanto, vai dizer o quê, vai ficar naquela coisa, naquela ânsia, né? Mais, é tudo ou nada. Aí a pessoa fica naquilo ali, não sai daquilo. Quando a Bíblia fala o contrário, a Bíblia diz: não é quem dá mais para ser mais abençoado, é quem dá com o quê? Alegria. Tem que ser com alegria. Quando você entrega o seu dízimo na igreja, a sua oferta, tem que ser com alegria. Não apenas vou cumprir minha obrigação. Não. Faça com alegria. Até porque a alegria do Senhor, o que é? A nossa força. Faça com alegria. Então ele diz que tem que buscar em primeiro lugar o seu reino. O seu reino. E os resultados serão consequenciais, meus irmãos, naturais de nossas escolhas. Tudo é questão de escolha. E as pessoas têm amado mais o dinheiro do que a Deus. Eu pergunto, será que hoje não seria o dia correto para avaliar nossas prioridades? O próprio rei Salomão, depois de ter tudo que Deus falou que ele teria, ele teve sabedoria como ninguém, ele ficou famoso, porque via gente de tudo quanto era lugar para conhecer Salomão, e todas as pessoas que iam conhecê-lo levavam um presente, não era qualquer coisa não. Não era um paninho de prato, uma vassourinha, uma peneirinha, qualquer coisa, não. Eles levavam coisas, riquezas. Uma mulher chamada Rainha de Sabá levou pratas e mais pratas de presente para Salomão, porque ela queria conhecer a sabedoria. A fama dele correu naquela região, nos outros países da época, né? Ficou famoso. Comprou o que ele quis, seus olhos quiseram, como nós falamos aqui no início. Tudo que ele quis adquirir, ele adquiriu. Mas no final, o que ele falou? Tudo era o quê? Foi vaidade. Quer ver? Eclesiastes, capítulo de número 2. Livro de Eclesiastes. Fica depois de Cantar, você vai ver. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Provérbios, Eclesiastes, que eu vim cantar. Eclesiastes é depois do livro de Provérbios, nós vemos. Eclesiastes, capítulo de número 2. Então esse homem adquiriu tantas coisas, e ele depois fala da vaidade das possessões. Né? Eclesiastes capítulo 2, que diz: disse comigo. Ele estava fazendo uma indagação a ele mesmo, né? É como se nós fôssemos avaliar a nossa vida, aquilo que nós temos, que nós conquistamos, se valeu a pena ter isso ou não. E ele diz: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era o quê? Era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, o que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servo nascido em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e subpujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém.
perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Olha só, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E este tudo era o quê? Vaidade. O correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Caramba, depois de conquistar tanta coisa, ele chega à conclusão que tudo era vaidade. O desejo do coração daquele homem que conquistou tudo que ele queria. Mas no final, hoje nós vemos pessoas que poderiam estar vivendo muito bem com tudo que elas têm, né? Cantores, artistas, até jogadores de futebol, e de repente você vê essas pessoas envolvidas com coisas erradas. De repente você vê fulano que agora vai deixar de cantar porque tem que fazer um tratamento de como é que fala? A pessoa que se envolve com drogas vai se desintoxicar de tudo aquilo que ele vem usando. Aí a pergunta é, como é que pode uma pessoa ter tudo do bom e do melhor e ainda se envolver com isso? Porque, queridos, quando Deus cria o ser humano, Ele deixa um vazio dentro dele que só Deus pode preencher. Mais nada. Bebida não preenche. Nada preenche o vazio que existe no coração do ser humano. Só Deus. Como essas pessoas não têm Deus, não têm Deus como prioridade, como nós acabamos de ver ali em Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas não serão acrescentadas, ele não tem esse conhecimento. Aí o que o diabo faz? Como diz lá em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século vai fazer o quê? Cegar o entendimento das pessoas. Quando fala cegar o entendimento, independente de quem elas sejam, artista ou não, né? Pobres ou ricos, não importa, ele veio para fazer isso, cega o entendimento. Como essas pessoas não têm o entendimento que nós temos aqui, elas vão buscar em outros lugares, em outras coisas. E aí começa com doses menores até chegar a uma dose mais forte, e aí acontece o caso da pessoa ficar numa situação, a princípio, irreparável, mas vão buscar tratamento. Eu lembro quando no passado nós fazíamos ar livre, lá na igreja de Irajá, na época, na década de 80, e tinha um irmão em Cristo, depois ele veio ser deputado federal, ele era muito conhecido na época, né? Ele se converteu, ele era conhecido, não sei se ele é vivo ainda, agora não estou lembrando o nome dele, mas ele era conhecido como Graça e Paz, né? Não sei se alguém vai lembrar. E tinha uma frase que ele usava nas faixas, né, que colocávamos, né? Eu lembro que a gente fazia muito ar livre para a Igreja Batista lá de Irajá. Só que tinha até um conjunto lá, uma banda, não sei se era o Lopes, não sei se era o Lopes Louvor, que era daquela igreja, mas enfim, a gente fazia trabalho na rua. E ele tinha uma faixa que vinha escrito assim, Jesus, a dose mais forte. Aí tinha um outro que ele botava assim, Jesus, o fim da picada, porque antigamente o pessoal usava muito colocar cocaína na veia, né? Para dar um efeito imediato, né? Então usava esse slogan. Então as pessoas que não têm esse conhecimento, porque ele passou por esse processo, né? E ele foi liberto assim. Então a pessoa que não tem esse conhecimento, por elas serem abastadas, elas vão buscar. Ela tem conhecimento de Deus, vai buscar no vazio, vou buscar aqui, eu vou beber uísque, vou beber outra coisa. Não está fazendo mais, não está me satisfazendo mais, agora eu vou para cocaína, para maconha, e no final crack. Mas por que elas vão? Porque elas não têm o conhecimento da verdade. Salomão tinha o conhecimento da verdade? Tinha. Mas ele chegou um período na vida dele que ele parou, porque aí quando a gente começa a ler aqui, a partir do primeiro versículo, aqui do capítulo 2, assim, disse comigo, ou seja, ele estava indagando ele mesmo. Né? O que ele quis fazer, ele fez. O que ele quis adquirir, adquiriu. Ele era uma pessoa farta de tudo. E no
conclusão no versículo de número 11, quando diz assim: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e este tudo era vaidade. Ou seja, quanto mais ele tinha, mais ele queria. Ele era uma pessoa insaciável. Nós tivemos algum tempo atrás, não vou citar nome, mas todos conhecem, de um político do Rio de Janeiro, que foi réu confesso do que ele fez quando governou o Estado, e que ele falou na cara do juiz: chegou um período que eu não sabia mais, eu queria mais, eu já tinha tanto, mas eu queria mais. Confessou o pecado dele, que ele roubou, mas ele queria mais. Tanto que apareceu até Deus dinheiro boiando lá na Praia da Urca na época. Era tanto dinheiro, roubou tanto que tem até uma empresa de segurança fechada lá em São Cristóvão, Transpress. Tinha uma empresa de segurança só para transportar o dinheiro roubado. No final da história ele está solto, o juiz condenou ele e foi punido. Que país é esse? Mas enfim, mas a pessoa insaciável, e aqui Salomão pelo menos reconhece que tudo que ele adquiriu, tudo que ele quis fazer, tudo que ele conquistou, no final de tudo era vaidade. Era uma pessoa que não se contentou com as coisas que ele teve, ele queria mais. E hoje, meus irmãos, não mudou muito não. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, sempre reporta aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 5, começa falando o seguinte: seja a vossa vida sem o quê? Avareza. O que é uma pessoa avarenta? Quanto mais tem, mais quer. Isso é pessoa avarenta. Por isso que fala muito claro lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Vê com calma isso lá, Hebreus 13, 5. Então a pessoa tem, mas quer mais. Não. E pior que ainda tem essas propagandas na madrugada, você já deve ter visto esse testemunho: eu tinha uma casa, agora tenho 4, uma empresa, agora tenho 3. Quer mais, quero 5, quero 6. A pessoa vai entrar nesse frenesi e se esquece de colocar em primeiro lugar Deus. Em primeiro lugar, Deus. A sabedoria, meus irmãos, o temor a Deus, o próprio livro de Provérbios fala sobre isso. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. É temer a Deus, é agradecer a Deus, ser grato a Deus, né? Talvez você não esteja satisfeito com o que você tem. Claro, como eu falei, você deve almejar mais coisas, mais conforto para a família. Isso não é errado, não. Mas seja grato a Deus. Como eu sempre disse também, que o pouco que nós temos é o muito que muitos não têm. Coisas que depois você de repente pode até jogar no lixo, mas vai servir para alguém. Por exemplo, eu já mandei consertar essa geladeira aqui, mas não deu certo. Você bota no portão da tua casa, vira as costas, alguém passa lá e carrega. Carrega ou não carrega? Não serviu para você aquele fogão de uma boca só, mas para outra pessoa vai servir. Ou não? Bota no portão para tu ver. Essa é a verdade. Então, muitas das vezes, nós não agradecemos. Puxa, Senhor, obrigado, Senhor. Apesar de eu querer mais, mas eu quero te agradecer pelo que eu tenho no momento. Amém. Por que não? Por que não? Você ser grato a Deus. Quer ver uma gratidão que eu tenho comigo e com você? Você pode ser também assim? Quando nós estávamos aqui, queridos. Nesse momento tem pessoas querendo respirar, não respira, só com um aparelho. Tem pessoas querendo eliminar a dor que está sentindo agora e não consegue. Tem pessoas querendo beber água agora e não pode. E vai por aí afora. Quem trabalhou no hospital sabe o que eu estou falando. A irmã
Desde que trabalhou no Hospital Jesus, ela foi coisa absurda lá de crianças. Nós estávamos conversando esse dia, né? Eu vi também lá transportava lá no Hospital do Câncer, lá na Cruz Vermelha, também lá na Penha, no Hospital Maricroft, crianças mutiladas. E eu vi o sofrimento daquelas mães carregando aquelas crianças. Eu vi crianças assim, esse lado, só um lado, só uma banda. Isso aqui era tudo fechado, criança comendo tudo. E muitas das vezes, nós não agradecemos. Pelo menos você vai sair daqui, tenho certeza, vai para a sua casa, você tem a sua comidinha lá. No dia de hoje, meus irmãos, mais de 100 milhões de pessoas, o mundo inteiro vai ter um pedacinho de pão para colocar na mesa. E muitas das vezes, nós ficamos reclamando. Às vezes não reclama nem porque não tem o iogurte, é a marca do iogurte. Ela não vai dessa marca. Enquanto o outro nem tem. Então, nós temos que ser mais gratos a Deus. Temos que agradecer, Senhor, obrigado, Senhor. Porque eu gostaria de ter mais do que eu tenho aqui agora, mas pelo menos o que eu tenho aqui agora já está me satisfazendo. Já está suprindo a minha necessidade agora. Porque esse homem teve tanta coisa, no final ele fala, tudo era vaidade. A vaidade dominou o coração dele. Trazendo para o contexto assim, nosso, por exemplo, se fosse eu falando assim, agora chega, eu já tenho tanta coisa, dá para outra. Mas muitas das vezes as pessoas não falam isso, elas querem mais. E a vaidade, meus irmãos. Essa mensagem é para nós fazermos uma reflexão, né, da nossa vida e olharmos para um lado e ver quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas precisando de muito mais, né, do que nós temos. Só a nossa saúde, meus irmãos, já é um bem maior. Nada se compara à nossa saúde. Se você entrar no hospital top de linha, tipo como eu já fui, Copa-Dó, São Lucas, né, Copacabana, Barra Dó, Rio Dó, foi um hospital particular que eu já fui, Vitória, Samaritano, só nesse nível, né? Você chega lá, tem gente lá entubada, você chega lá, tem gente sofrendo. Você vê ali coisa assim absurda que você vê também no hospital público. A única diferença é que lá tem um pouco mais de conforto, mas o sofrimento é o mesmo, a dor é a mesma, não muda nada isso. E muitas vezes nós não agradecemos. Senhor, obrigado, Senhor. Puxa, Senhor, eu pude ir para casa, voltar para a igreja, depois fui para o trabalho, voltei para casa, e todo dia você escuta notícias ruins, pessoas que vão e voltam, não é isso? Então nós temos que sermos mais gratos a Deus, mais gratos, sermos agradecidos e falar, Senhor, obrigado, muito obrigado. Como foi cantado ainda há pouco aqui, né? Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço. Poxa, que é melhor do que isso? Não é verdade? De nós agradecermos a Deus. Eu queria fazer isso junto com os irmãos. Curva a sua cabeça. Querido Deus, Pai Celestial, diante dessa mensagem, Deus, queremos te pedir perdão, em que se em algum momento falamos coisas, ou ficamos magoados, até com o Senhor, por não termos obtido aquilo que nós pedimos no início do ano. Normalmente é assim, no início do ano, fazendo tantos pedidos. Mas se nós estamos aqui de pé, Senhor, temos que dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Deus amado, pela minha vida, pela minha saúde, pela vida da minha esposa Jandira, pela sua saúde. Obrigado pela irmandade de Cristo aqui, pelos meus irmãos. Obrigado, Deus amado, por termos chegado a este lugar, porque sabemos que nesta hora pessoas sofrendo,
Há pessoas, ó Deus, sem destino, andando aí pela rua, são chamados andarilhos. Há pessoas, ó Deus amado, envolvidas com drogas, viciadas em todo tipo, ó Deus, de entorpecentes. Mas aprova o Senhor nos libertar, aprova o Senhor nos curar, aprova o Senhor nos trazer neste lugar. Muito obrigado, Deus amado, pela nossa vida, pela nossa saúde, que é o nosso bem maior. Obrigado, Deus amado, por termos te conhecido. Obrigado porque foi o Senhor que um dia nos tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Por isso que nós aqui estamos. Muito obrigado, a Deus, pelo teu grande amor por nós. Muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Muito obrigado, a Deus amado, por ter nos salvado. Muito obrigado pela esperança que temos em Ti, que um dia não vamos estar mais nesse contexto de mundo, de sofrimento, de incertezas. Ó Deus amado, mas vamos estar para tudo sempre com o Senhor, aonde vamos cantar o hino da vitória. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Se em alguma fase da nossa vida, em algum momento, mesmo sendo cristão e Te conhecendo, blasfemamos contra Ti. Nos perdoe, Deus, e nos ajude, para que a nossa vida, como diz o próprio apóstolo Paulo, possa ser vivida de fé em fé e de glória em glória. Que todos os dias possamos reconhecer que o Senhor é o nosso único Deus vivo e verdadeiro. E como Tu não há ninguém, então, Senhor, nos abençoe. Se há alguém aqui nesta manhã passando mal, com algum problema de doença, eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Eu oro pela sua vida, pela sua saúde. Creia, primeiramente, que o Senhor está neste lugar. Eu oro por você para que Deus vá de encontro à sua necessidade e que todo mal caia por terra agora, no nome de Jesus. Que toda dor que porventura você esteja sentindo, que ela venha cessar agora pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Eu oro para que a paz de Cristo, o amor de Deus, esteja gravado na tábua do teu coração. No nome do Senhor Jesus. Receba aí no teu lugar, meu irmão, minha irmã, cura. Receba onde quer que você esteja agora a solução do teu problema, aquilo que você tem pedido a Deus e não tem conseguido ainda. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai conseguir. E que tudo seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que todos digam amém. Amém. Vamos